Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos fazer uma oração para a gente começar nosso estudo bíblico. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela noite que tivemos, pelo descanso tão importante para a nossa saúde. Obrigado, Senhor, pelas nossas famílias, pela provisão diária e principalmente pelo dia do Senhor, esse dia de adoração, onde podemos estar em comunhão para te adorar, para te contemplar, para aprender mais a respeito de ti e também para nos desfrutarmos de uma rica comunhão. Muito obrigado, Senhor. Que nessa manhã o Senhor nos abençoe com o teu Santo Espírito, nosso grande mestre, para que possamos compreender um pouco mais das Escrituras a respeito do que entendemos sobre a criação do homem, sobre a importância do homem e o porquê das Escrituras. Ó Deus, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós tivemos um consenso aí de poder iniciar um estudo paralelo com o que o Rodrigo tem feito sobre o catecismo, também falando sobre um pouco de teologia sistemática. Nós vamos tratar, na verdade, mais sobre a antropologia bíblica. É isso que nós nos propomos a falar. Vamos entender hoje vai ser mais uma aula de introdução sobre esse tema. O que significa antropologia bíblica? Nós vamos ver que há um objeto da revelação de Deus nas Escrituras. E o objeto é o homem. Nós vamos entender isso. Por que Deus deixou as Escrituras? Para nós. Deus deixou as Escrituras para nós. Como introdução, então, como eu já disse, o nosso objetivo nesse estudo é conhecer mais sobre a doutrina do homem com relação a Deus. A doutrina do homem com relação a Deus. Tá? Nós sabemos que o homem não é somente a coroa da criação, a principal criatura de Deus, a principal, a mais importante criação de Deus, mas também é o objeto de um cuidado especial de Deus. Deus teve todo um cuidado desde a criação e da manutenção do homem, da sobrevivência do homem. Deus tem todo um cuidado especial com a raça humana. E toda a revelação divina nas Escrituras tem um alvo específico, como eu já disse, e esse alvo é o homem. O homem é o objetivo de Deus ter deixado a Bíblia para nós. Deus ter deixado a Bíblia no mundo. Não é para os animais, não é para os anjos, não é para nenhuma outra criatura, a não ser para o homem. Né? Então Deus se revelou às suas criaturas e particularmente ao homem, que é o seu representante federal. Nós sabemos o que é um representante federal, é um representante exclusivo de Deus, e que também, através dele, toda a sua raça, falando de Adão, através do homem Adão, toda a sua raça teria as mesmas características e herdaria tudo que passou de Adão para frente. Então ele é um representante federal da raça humana sobre toda a criação. Nós já sabemos que existem dois tipos de revelação divina. A revelação geral, que é feita através da natureza. Deus se revelou através da criação, da natureza. Ele se revelou de maneira geral, ou então todo ser humano, não só os crentes, mas todo ser humano sabe que existe um Deus, através do que foi criado. Nós já vimos isso, especialmente no Salmo 19. E também Romanos, capítulo 1 começa falando sobre isso. E há uma revelação também chamada de revelação especial, que são as Escrituras, onde Deus se manifestou especialmente ao seu povo. Há uma raça que ele escolheu como seu povo exclusivo, como propriedade exclusiva de Deus, e essa raça, ou seja, a igreja, o povo de Deus, teve o privilégio de conhecer Deus com mais detalhes, e através desse conhecimento ele pode então ser redimido pelo conhecimento de Deus. Essa raça foi redimida, o povo eleito, não é? Recebeu a revelação especial. Lá em Romanos 15:4 a gente percebe isso quando Paulo diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. O que Paulo quis dizer com isso? Ele quis dizer que através do que está escrito, falando das Escrituras da Bíblia, nós temos perseverança, paciência ali no sentido de perseverança, de não desanimar. Tudo que foi escrito é a nosso favor, para o nosso proveito foi escrito,
para que tenhamos paciência, consolação através das Escrituras e assim mantenhamos esperança. Parecem palavras poéticas, mas ela tem um peso muito grande, essa declaração de Paulo. Por quê? Porque ele está mostrando que através da Bíblia, nós crentes permanecemos firmes até o fim. Quando o Senhor voltar, nós temos uma esperança renovada a cada dia através das Escrituras, pela revelação de Deus nas Escrituras, e assim nós nos mantemos firmes com paciência num mundo hostil, feridos aqui nesse mundo, chorando aqui nesse mundo, gemendo nesse mundo, mas nós chegaremos à glória por causa da força das Escrituras, da revelação de Deus, da revelação especial. Agora vamos definir o que seria a nossa proposta de estudo. Antropologia bíblica. O que significa o termo antropologia bíblica? Primeiramente, vamos ver o que significa a palavra antropologia. Ela é a junção de duas palavras gregas, a palavra anthropos, não é? A palavra anthropos, que significa homem, ou referente ao ser humano, ele se refere ao ser humano. Anthropos fala do homem. E logia, ou logia, que vem do termo logos, significa pensamento ou estudo. Então, juntando as duas, anthropos logos ou anthropos logia, seria então, antropologia significa o estudo sobre o homem, o estudo sobre o ser humano, sobre o homem. É o conhecimento sobre o ser humano. Nós vamos estudar sobre nós, sobre a nossa raça. Esse é o objetivo. Uma observação aqui que é importante a gente falar antes de continuar. A antropologia bíblica, é isso que nós nos propomos. Veja bem lá em cima, definindo a antropologia bíblica, né? Então, a observação é a seguinte: a antropologia bíblica não está vinculada à antropologia geral, ou antropologia natural, ou à ciência da humanidade. Não é essa a proposta, estudar sobre a antropologia geral. Que, na verdade, a antropologia geral, ela busca definir a história, a cultura de cada raça, de cada povo, busca definir a estrutura física, psíquica e outras características do ser humano. Nós não vamos entrar nessa área. Não é essa a proposta. A proposta é estudar o que a Bíblia fala sobre o homem. É o que nós vamos ver agora, já adiantei. Então, a antropologia bíblica ou antropologia teológica ocupa-se unicamente em definir o que a Bíblia diz a respeito do homem e seu relacionamento com Deus. Aí vem a pergunta: quer dizer que o homem é o centro das Escrituras? Não. O centro das Escrituras continua sendo Cristo. Deus em Cristo na sua revelação maior. Porém, o alvo dessa revelação de Deus em Cristo é o homem. Deus quis deixar isso para nós, se revelando a nós. O centro das Escrituras continua sendo Deus em Cristo. Mas ela tem um alvo que é o homem, a redenção do homem, né? O homem eleito. A antropologia bíblica só reconhece as Escrituras como única fonte de estudos e definição de seus dogmas. Nós não vamos trabalhar com nenhuma outra opção de estudo, de pesquisa, a não ser a própria Bíblia, porque ela é antropologia bíblica. É o que Deus fala através das Escrituras para nós. Não vai entrar aqui nenhum livro sobre psicologia, psicanálise, sobre a matéria, sobre medicina ou a estrutura humana, física e outras coisas mais, cultura, história do homem. Não entra nada disso. Só entra o que a Bíblia fala, que Deus fala através das suas Escrituras, tá? Uma coisa importante também é que, para a maioria dos teólogos reformados, a antropologia bíblica deve seguir-se imediatamente à doutrina sobre Deus, dada a sua importância para o entendimento correto do restante das Escrituras. Trocando em miúdos, significa o seguinte: os grandes teólogos que nós temos como base, como referência para nós, teólogos reformados, eles entendem que a teologia sistemática, inclusive os grandes livros, os melhores livros de teologia sistemática, começa falando sobre Deus. Lógico, teologia, estudo de Deus.
Então, a teologia sistemática, ela foi feita com um sistema de grupos de partes que formam a teologia sistemática em geral. E ela começa falando sobre o ser de Deus. O ser de Deus. Primeiro, o mais importante é o ser de Deus. Porém, eles entendem que depois de conhecer o ser de Deus, a teologia sistemática, a segunda matéria mais importante da teologia sistemática, é a antropologia. É conhecer o homem, o ser humano. E começa falando sobre a criação do homem. Então, a partir daí, a partir da criação, e imediatamente vocês percebem que a narrativa bíblica, imediatamente depois da criação, ela fala da queda. Da queda. Então essa é a realidade humana. A realidade humana é que o homem, através do seu representante federal, Adão, ela caiu. Toda a raça humana está caída em pecado, morta em seus delitos e pecados. Nós, os seres humanos, já nascem mortos. Difícil entender isso, né? Nós já nascemos mortos. Para Deus, nós já nascemos mortos. Então implica, Deus em seu amor, sua infinita misericórdia, deixou a sua revelação para a redenção dos mortos, do morto, que ele escolheu para si, não é? Então, o restante das Escrituras precisa de um entendimento correto da origem do homem e do que aconteceu nessa sequência, né? Lá na base. Vamos ao relato bíblico da origem do homem, avançando um pouquinho, entrando já, falando sobre a antropologia bíblica, começando sobre a origem do homem, a criação do homem. Abram comigo em Gênesis, capítulo 1, 26 e 27, Gênesis capítulo 1, 26 e 27. Eu gostaria que os irmãos puderem deixar aberta a Bíblia nessa parte, que é essa que nós vamos focar nessa manhã e tirar alguns conceitos daqui, da criação do homem. Vamos lá, Gênesis 1, 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Na sequência, abram também, aí acho que já está pertinho, Gênesis 2,7. Outro relato bíblico da origem do homem, diz aí, 2,7 de Gênesis: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. O que nós entendemos desses dois textos? Antes de falar sobre esses dois textos, nós nos lembramos do que aconteceu no início, antes da criação do homem. Desculpa, estou com garganta um pouco irritada. Nós podemos concluir que tudo que precedeu a criação do homem serviu para preparar-lhe uma habitação adequada. Tudo que aconteceu antes, a criação do universo, a criação do cosmos, a criação das plantas, a separação de água da terra seca, a criação de toda a parte de animais selvagens, de animais domésticos, que precedeu a criação do homem. Vocês sabem que o homem foi a última criação de Deus. Ele fechou o sexto dia de criação, fazendo a sua criatura mais sublime, né? Que é o ser humano. E o que foi feito antes foi para preparar um ambiente para quem? Para Deus? Não, ele já era satisfeito em si mesmo. Ele não precisaria da criação para satisfazer-se. Deus não precisava disso. Mas ele criou com um alvo, o homem. Ele criou para o homem. É lógico que tudo que ele faz é para a glória dele. Mas ele tinha alguém especial no seu projeto, que é o ser humano. Então, em alguns aspectos, a criação do homem se sobressai em distinção da criação dos outros seres vivos. É isso que eu gostaria de acompanhar com você hoje. Falando de antropologia bíblica, começa com a diferenciação entre
o homem, a criação do homem, e a outra criação da criação inferior, é o termo que a gente pode usar, a criação inferior. O que seria a criação inferior? Tudo o que não é o homem. Tudo que não é o homem. O homem é a criação sublime, e todo o resto da criação, ela é inferior em algum sentido. É isso que nós vamos entender hoje, a importância do homem. Primeira distinção é que a criação do homem foi precedida por um solene conselho divino. Presta atenção no versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis. Moisés diz: também disse Deus, façamos o homem. Presta atenção no plural, na declaração plural de Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui, nós já entendemos isso em outras passagens, outras vezes já estudamos sobre isso, eu sei que você sabe, mas só para deixar bem firme isso na nossa mente. Aqui houve as três pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, eles deram especial atenção na criação do homem, diferenciando do restante da criação. Presta atenção, quando ele fala façamos o homem, a gente entende que foi um decreto divino. Então, façamos, ele decretou fazer o homem, façamos o homem, após um conselho divino. Preste atenção, quando ele diz façamos o homem, é como se ele estivesse dizendo, então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito entraram em um acordo, então, façamos o homem, vamos fazer o homem. Quer dizer, houve um conselho divino, houve uma, digamos assim, uma conversa, não é? É gostoso você imaginar isso, né? As três pessoas da Trindade, o Deus único, porém três em um, não é? Ele conversou, as três pessoas entraram num acordo. Eles fizeram um plano e então entraram num acordo para fazer o ser humano. E você não vê no relato da criação inferior, que antecede a criação do homem, esse tipo de conversa entre a Trindade. Você não percebe isso. Então aqui aponta que houve um decreto divino, e antes desse decreto houve um conselho, uma conversa entre a Trindade. Vejam a grandeza da criação do homem, não é? Começa aqui. Segunda distinção entre o homem e o resto da criação. A criação do homem foi conforme um tipo divino. Um tipo divino. O que é um tipo divino? É uma representação divina. Ele é uma imagem, como diz a própria Escritura, né? Vamos ao texto de novo, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versículo 26. Então, aqui mostra que a criação do homem se sobressai em relação aos outros seres criados, por ser ele segundo a espécie de Deus. Você poderia afirmar isso? Claro que sim. Claro que sim. O homem tem a essência de Deus, a plenitude de Deus? Não. Mas ele tem a imagem de Deus. A gente já falou um pouco sobre isso. Eu gosto de fazer essa comparação porque eu gosto muito de Coca-Cola, né? Então, por exemplo, quando você vai na fábrica de Coca-Cola, você vê aqueles imensos tambores ali cheios de Coca-Cola. É a fábrica, é uma imensidão de Coca ali, não é? Porém, quando você pega uma garrafa de Coca, ela está cheia de Coca-Cola, não é? Mas ela não está, a fábrica inteira não está dentro daquela garrafa, não é isso? Ela está plena de Coca, porém ela não tem toda a fábrica dentro dela. Mais ou menos, uma analogia bobinha, né? Mas para a gente entender. Nós estamos plenos de Deus. O homem foi criado para ser cheio de Deus, ou ter comunhão com Deus, ser pleno em si, na sua limitação humana, mas ser pleno de Deus. A sua satisfação não está em coisas, mas está em Deus. E então por isso que ele é a imagem, ele foi criado para conter Deus. Essa é a definição aqui. Então, criado à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se você estuda antes do versículo 26, toda a criação, desde a erva do campo, se não me engano, começa no versículo, deixa eu ver aqui para você ter noção. Começa no versículo 11, está escrito ali que quando Deus diz, produz a terra
relva, as ervas, né? Segundo a sua espécie, versículo 11. Versículo 12 de novo, produziu segundo a sua espécie. Depois você pula para o versículo 12, fala duas vezes, né? Versículo 21, quando fez os grandes animais marinhos, segundo a sua espécie. Duas vezes fala nesse versículo. Depois você pula para o versículo 24, fala duas vezes de novo, conforme a sua espécie, ou segundo a sua espécie. Já são os animais domésticos. Versículo 25, a confirmação, segundo a sua espécie, os animais selváticos, né? Ou conforme a sua espécie. Então você vai anotar isso daí, e você vai perceber que Deus fala 10 vezes segundo a sua espécie, a espécie daquele animal. Deus projetou um animal, e aquele animal, ou aquela planta, ia produzir, conforme a sua semente, ou conforme a sua genética, seres semelhantes àquela criatura. Porém, de Deus falou assim: eu vou fazer segundo a minha espécie. Entendem? Deus falou: eu vou fazer o homem segundo a minha espécie. Quer dizer que Deus tem cabeça, ombro, joelho, pé, ou... Estão parecendo a musiquinha, né? Deus tem membro? Não, não é isso. Mas o ser de Deus no sentido da sua mente, do seu coração, da pessoa de Deus, no sentido que nós vamos aprender também sobre a alma. É o quinto ponto que a gente vai chegar daqui a pouco. Ele nos deu uma alma semelhante à dele. Sentimentos, inteligência, percepção do mundo, diferente dos outros animais, capacidade da razão e, por conseguinte, também a responsabilidade. Por isso o homem é moralmente responsável, porque ele, de alguma maneira, ele tem parte de Deus dentro dele. Parte de Deus dentro dele. Por isso que ele é indesculpável quando ele se rebela contra Deus. Todo ser humano tem uma alma. Sabe o que é certo e errado. Nós não vamos entrar nesse ponto ainda hoje. É para a sequência do estudo. Então vamos lá. A segunda distinção é fantástica nesse sentido, porque nós somos segundo a espécie de Deus. Que grandeza, que maravilha Deus ter nos criado, segundo a sua espécie. Que privilégio. Não existe nenhum ET, se é que existe ET. Não existe nenhum animal, selvático ou doméstico. Não existe nenhum anjo que foi criado à imagem e semelhança de Deus, a não ser o homem. E isso é maravilhoso, não é? Terceira distinção: o homem foi colocado numa posição exaltada. Tem a ele domínio sobre, versículo 26 começa a falar sobre isso. A ordem de Deus é que o homem teria domínio sobre toda a criação. Então, ele foi imediatamente colocado numa posição de governo, uma posição exaltada, como o subchefe, por assim dizer, né? O subgerente da criação. Então o homem está no governo, como rei da criação. Ele está como rei da criação. Significa que toda a natureza se submete ao homem, o homem deve dela desfrutar. Tudo que foi criado é para o desfrute do homem, mas também para que o homem cuidasse dela. Será o próximo pontos também que estudaremos, não é? Para cuidar dela em todos os seus domínios, em todas as áreas da vida humana. Era para o homem desfrutar do que foi criado e também cuidar daquilo, zelar daquilo. Qual o objetivo? Unicamente para o seu próprio desfrute? Não, também para a glória de Deus. Toda vez que o homem obedece a Deus, ele o glorifica. E Deus disse: cuide da terra, desfrute da terra, reine sobre a terra. Toda vez que o homem reina sobre a terra, ele glorifica ao Criador, que lhe deu essa ordem, para que ele fizesse isso, não é? Tudo remete finalmente para a glória de Deus. Então essa é a terceira distinção, que nenhuma outra criatura recebeu de Deus essa ordem e esse privilégio, não é? Nem os anjos receberam esse tipo de privilégio. Quarta distinção: a criação do homem foi um ato imediato de Deus. Só queria fazer uma pausinha aqui. Aqui é uma discussão. Às vezes alguns teólogos entendem assim: criação imediata é uma criação que não tem mediação de nenhum material pré-existente. Imediato
é que tem essa mediação, ou seja, é através de alguma coisa que já existia. Mas a grande maioria dos teólogos, e eu consultando alguns irmãos esses dias para tirar essa dúvida, a maioria entende que é imediato no sentido do fazer de Deus, da maneira com que Deus, da operação de Deus, e não do material que existia, se tinha ou não. Isso é secundário. O mais importante é entendermos que a criação do homem foi um ato imediato de Deus, porque, vejam os textos do versículo 27 agora, pula para o 27, diz assim: criou Deus, pois, o homem, né? Capítulo 1, versículo 27 de Gênesis, criou Deus, pois, o homem. Mas isso também existe em outros versículos antes, também diz, criou Deus tal dia, criou Deus tal coisa, né? Mas o complemento é esse texto do capítulo 2, versículo 7. Percebam agora, ele vai fazer um detalhe diferenciado aqui. Ele vai dizer, Moisés diz, então formou o Senhor Deus ao homem. Capítulo 2, versículo 7. Aqui está a diferença. A criação do homem foi um ato especial de Deus nesse sentido, presta atenção. Para os outros seres vivos, para todo o restante da criação, a criação foi mediata, que significa indireta. Foi imediata, foi indireta. Não foi Deus que criou? Foi. Mas ele disse em vários versículos aí, versículo 11, ele diz, produza. Versículo 20, ele diz, povoem-se. Versículo 24, ele diz, produza de novo. O que é que significa isso? Parece que Deus deu ordem para alguém fazer por ele. Mas ali diz que Deus que criou todas as coisas. Então não é um mistério, nós não entendemos qual foi o mediador aí. Então seja lá qual for a mediação que houve aqui, a criação dos seres vivos inferior, a criação inferior, por assim dizer, ela não foi direta de Deus. Ela foi indireta, foi mediata. Mas então, seja qual for essa mediação na obra, seja lá através de... Alguns pensam que anjos puderam auxiliar Deus nessa criação e outras coisas mais. Nós não podemos especular e dizer isso. Nós podemos dizer que a declaração dá a impressão de que não foi direta. A manipulação de Deus, por assim dizer. A manipulação de Deus. Né? Está ausente na criação do homem esse tipo de declaração. Por quê? Porque os termos criou e formou, ou seja, o termo formou aqui no original também deu forma. Dá a impressão que ele formou, ele lapidou, ele como se fosse um artífice, um artesão que trabalha no barro, e aliás foi do barro que ele nos fez, não é? Ele modelou o homem, percebam? Parece que indica alguma feitura de Deus, como que fazendo com suas próprias mãos, como eu disse ali. Parece que Deus estava diretamente produzindo o homem com as suas próprias mãos. Então é imediato, é direto, né? É uma produção direta. Houve um envolvimento pessoal da Trindade. A pessoa de Deus estava ali fazendo o homem com suas próprias mãos. Então vejam a diferença também da maneira com que o homem foi criado de forma especial, como foi criado de maneira tão magnífica e diretamente pelas mãos de Deus, não é? Por último, em quinto lugar, a natureza humana possui dois elementos distintos. Quais são esses dois elementos distintos? Você vai ver no versículo 7 do capítulo 2 de novo, vejam comigo. Gênesis 2,7 diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Então ele usou material pré-existente, não é? Deus usou. Para fazer todo o universo, Deus não usou. Não tinha nada, nem um pozinho. Mas para fazer o homem, pelo menos o corpo do homem, ele usou o pó da terra. Mas ele não parou aí. Vejam o restante do versículo. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nenhum outro ser criado recebeu esse tipo de trabalhar de Deus, ou de material de Deus.
Ele fez o restante do pó da terra. Mas o homem foi o único que recebeu o sopro da vida, direto da boca de Deus. O seu espírito, que aqui também na Bíblia é chamado de alma. Alma e espírito é a mesma coisa nas Escrituras. Nós precisamos entender isso. E também é outra matéria mais para frente. Então, Deus fez o universo. Quando Deus começa a criação, diz que a terra ou o universo era vazio, não tinha nada. No latim existe um termo chamado ex nihilo, que significa sem matéria pré-existente. Quando Deus fez as estrelas, quando Deus fez o mar, quando Deus fez a lua e outras coisas, não é? Deus não usou nada, Ele somente falou e tudo se fez. Não existia matéria-prima. O que é material pré-existente? É como quando você vai fazer, por exemplo, um bolo, você precisa de trigo, ovos, leite, fermento, acho que é só isso. Pelo menos fazer um pandeló bem básico. Açúcar. Sem açúcar, que o bolo vai... Não tem bolo. Bom, você tendo esse material, são materiais pré-existentes, você faz um bolo. Deus não fez o bolo com nada. Deus fez um bolo do nada. Ele não tinha nada disso, ele simplesmente falou e tudo se fez. Mas para o homem não. Mas para o homem, Deus usou o pó da terra para formar o corpo humano. Deus usou o pó da terra, um material já existente, para fazer o corpo humano. E com seu sopro, Deus deu ao homem o fôlego de vida, que o tornou alma vivente, ou ser vivo. Deus deu vida ao homem. Mas quer dizer que então os outros animais vivos, as plantas e principalmente os outros animais da criação inferior, não receberam esse tipo de sopro para viver? Não, de uma outra maneira Deus fez com que eles vivessem, mas não foi através de um sopro. Esse sopro tem um significado muito mais elevado do que simplesmente viver. Ele recebeu algo de Deus, direto de Deus para dentro do homem. Ele recebeu uma parte de Deus para dentro dele. Deus fez como, voltando ao exemplo da Coca-Cola, né? Deus fez a garrafa, que é o corpo humano, né? Um exemplo, né? Fazendo uma analogia, a garrafinha. E depois ele encheu essa garrafa com ele mesmo, com algo dele, da sua alma. Deus colocou dentro do homem, né? Então, o homem, terminando ali esse slide, o homem é um ser dicotômico. É outro assunto que a gente também vai entrar com mais detalhes. Então, nós não somos tricotômicos. Nós não somos, apesar de ter um texto em Tessalonicenses que fala sobre isso, mas nós vamos chegar lá, calma aí, nós vamos chegar lá. Ele fala que todo o vosso corpo, alma e espírito sejam fortalecidos para a glória de Deus, se eu não me engano. O texto fala sobre isso. Mas ali não quer dizer que nós somos tricotômicos. Ali continua sendo dicotômicos, porque alma e espírito é a mesma coisa. Eclesiastes 12:7, eu quero que você leia em casa, se você puder anotar aí, leia em casa, você vai ver que no fim da existência humana, Salomão, quando escreve ali Eclesiastes, ele entende que, quando chegar no fim de todas as coisas, ele diz que para que o pó volte à terra, quer dizer, o corpo volta para a sua origem, quando a gente morre. Quando ele termina o capítulo 12 de Eclesiastes, ele diz que nós morremos e o nosso corpo é pó. Ele volta para o pó. Mas o espírito, ele diz espírito ali, volta para Deus que o deu. Para Deus que o deu. Presta atenção, duas partes só. E assim, Mateus 10:28, Lucas 8:55, Jesus vai falar sobre isso. Ou as ocorrências através da vida e ministério de Jesus, vão falar sobre a dicotomia humana, tá bom? Vocês estudam em casa sobre isso, e eu quero chegar então à conclusão que nós temos para hoje. O que nós podemos concluir a respeito desse estudo? Para que um estudo de antropologia? Para deixar a gente mais orgulhoso? Para deixar a gente mais soberbo? Nós somos especiais.
Ah, eu sou filho do rei, não é? Ah, então eu tenho direito a muitas coisas, não é? Não, não é para isso. Sim, é para nós nos alegrarmos por sabermos que somos especiais aos olhos de Deus. Nós somos especiais aos olhos de Deus. Então, veja a conclusão. Para que serve então esse estudo sobre a criação especial do homem dentro da antropologia, como eu falei? Primeiro ponto. Esse estudo serve para que tenhamos uma vida de maior gratidão e adoração a Deus, que nos fez de modo tão especial. Parece alguma coisa muito simplista, né? Parece alguma coisa assim, só para ter gratidão. Irmãos, nós precisamos disso. Muitas vezes nós chegamos a um ponto tão rasteiro na nossa vida, na nossa caminhada, onde tudo aponta para a nossa desgraça, onde tudo aponta para que eu não tenho mais valor nenhum, eu não sirvo mais para nada. Chega num ponto em que nós achamos que nós não temos valor algum. Nós passamos por crises assim. Então nós precisamos de um remédio para isso. E começa lá na criação. Você sabendo que você foi feito pelas próprias mãos de Deus, que você é da espécie de Deus, que você tem algo de Deus em você, e que de uma forma tão especial você é a criatura sublime de Deus. Você tem valor. Nós não estamos repetindo aqui, não estou cantando aqui para dizer, para nos exaltar. Não, mas para que nós glorifiquemos a Deus, para que nós tenhamos gratidão a Deus. Eu não mereço isso, Senhor, mas o Senhor me fez assim. Aí partimos para a segunda conclusão, segunda lição que eu levo para casa. Para que mais serve um estudo como esse? Para uma maior valorização pessoal. Parece que eu estou batendo na mesma tecla, né? Mas olha o que eu quero dizer. No sentido de rejeitar tudo que é nocivo para o corpo e para a alma, e vivermos em plenitude de vida. Irmãos, nós precisamos entender que Deus nos fez de maneira especial. Então, se Ele nos fez de maneira especial, e nós temos esse valor diante de Deus, nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo, não é isso? Nós temos que cuidar do templo de Deus. Mas eu não quero me referir somente ao corpo, que é pó, mas especialmente à alma. Eu tenho que me livrar de tudo que é nocivo para a alma. O que significa isso? Uma vida de pecado. Eu tenho que me livrar de tudo o que quebra princípios de Deus. Eu tenho que me livrar de tudo aquilo que estraga a tão sublime criação de Deus, e principalmente o pecado. Nós temos que nos preocupar com deficiência física, problemas físicos, doenças físicas, tudo. Claro que temos, sem dúvida. Aliás, sem isso, nós não conseguimos ter uma mente saudável, uma alma saudável também. Não é? Da mesma forma que um coração aformoseia o rosto, também a parte física, muitas dores, muitas limitações e maus cuidados com o templo do Espírito Santo, também vai trazer prejuízo para a nossa caminhada cristã. Mas principalmente, nós precisamos nos livrar de tudo o que nos rouba de Deus, tudo o que nos tira do caminho de santidade, do projeto de Deus que quer que eu seja o seu templo, da maior finalidade da criação, da maneira com que Deus me criou. Qual é a sua maior finalidade? Que eu viva para a sua glória, e vivendo para a sua glória, que eu me satisfaça nele para sempre. Não é esse o princípio que nós entendemos, o motivo da existência humana? Glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Então, primeira coisa, ter gratidão a Deus, ter adoração pela maneira com que Ele nos fez tão especial. Segundo, nos valorizarmos e nos livrarmos de tudo que é ruim, tanto para o corpo como para a alma. E em terceiro e último lugar, para anunciar com mais dedicação às pessoas perdidas o seu valor, o valor delas diante do Criador.
e lhes mostrar o caminho da redenção. Quando você olha para alguém que está na sarjeta, com um amigo na escola, na faculdade, no trabalho, vizinho, você vê ali a maneira com que ele vive, e você entende que lhe falta o principal, ele não sabe disso. Então é uma oportunidade, um estudo como esse, precisa aquecer os nossos corações e entendermos que, já que nós somos tão especiais e aquela outra pessoa também é, por quê? Porque você não sabe se ele é um eleito ou não. Então, se você não sabe, você vai tentar de alguma maneira pregar o evangelho, mostrar o caminho da redenção. Você vai valorizar. Nós não podemos olhar para o pior assassino que existe na face da terra, ou uma pessoa bastante terrível, que cometeu muitos males, e dizer, esse não tem mais jeito. Não, nós não podemos dizer isso. Diante de Deus, todos temos jeito. O sangue de Jesus é poderoso para nos livrar de todo pecado, seja grande ou seja o maior que existe. O sangue de Jesus não tem poder só para livrar pecadinhos. Ele tem poder para nos salvar de todo tipo de pecado. Então não é porque uma pessoa que você julga não tem mais jeito, foi uma vida torta a vida inteira, não tem mais jeito. Não! Pregue para ela. E mostre para ela que ela foi feita de maneira tão sublime pelo Criador. Mostre para ela, começa mostrando o seu valor diante de Deus. Você é uma pessoa, você tem vida, você respira, você tem uma alma dentro de você. E ela está vazia, você precisa encher essa alma. De quem? De Jesus Cristo, do Espírito de Deus. Deixar que Cristo sopre de novo nas suas narinas o fôlego de vida. E você reviva. Então, esse é o objetivo desse estudo. E eu quero, se você puder, ler comigo, para terminar, este versículo que Davi entendeu muito bem, lá do Salmo 139, versículo 14. Davi disse assim, vamos ler todos em voz alta este versículo. Ele diz assim, vamos lá? Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Esse Salmo 139, 14 é um salmo de Davi. Davi pescou, por assim dizer. Davi pegou a realidade da criação. Ele entendeu como ele foi feito. De maneira tão maravilhosa, tão assombrosamente maravilhosa, e isso fez com que ele desse graças. Percebam o início do versículo: graças te dou. Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor me fez assim. A glória é somente tua. Entendendo isso, muda a nossa vida. Eu sou especial diante de Deus. Você é especial diante de Deus. Aquele que, às vezes, na sua família, na sua casa, na sua parentela, que você julga que não tem mais jeito, tem jeito. Creia nisso. E invista nessa alma. Invista nessa pessoa. Procure-a, pastoreia. Chame de volta, apresente de novo o caminho da redenção. E que Deus seja louvado por isso. Vamos orar de novo? Oi? Sim. Sim. Sim, a redenção alcança corpo e alma. Porque nós vamos ver na segunda aula que eles são inseparáveis. Apesar por um período, a Bíblia nos ensina que os mortos, o corpo fica na terra e a alma vai para Deus. Ou já vai para o Hades, ou vai para o inferno. Imediatamente. Mas no dia da redenção os dois vão se juntar. O corpo se tornará perfeito, irrepreensível, dos eleitos, e sem pecado. Porém, o corpo dos rejeitados, assim dizendo, os pecadores, eles também terão eternidade de corpo e alma juntos, queimando no inferno, para sempre. Os teólogos entenderam que são duas substâncias, duas matérias, duas substâncias, corpo e alma, mas que são inseparáveis. Elas são inseparáveis.
O corpo não vive sem alma, a alma não existe sem corpo. Não tem jeito. E quando Deus uniu, né, isso aí é inseparável. Né? A redenção atinge os dois, com certeza. Mais alguma pergunta, irmãos? Sim. Aham. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. É, exato. De quem somos. Esse é o objetivo. Vejam, como eu falei no início, não é para conhecer a grandeza da criação humana, da criação do homem, como é um ser especial, todo feito com muito carinho, com muito amor, com muita presença direta de Deus na produção, na confecção do homem, né? Não é para nos levar à exaltação, a exigir de Deus outras coisas, ou achar que nós somos melhores do que outras pessoas, não, ou do que qualquer parte da criação. Não, mas é para glorificar a Deus. Primeiro ponto é glorificar a Deus, sempre. Né? Aliás, toda a compreensão bíblica vai afunilar fatalmente para a glória de Deus. Se não fizer isso, se elevar a alma humana, tem algum problema aí no estudo. A pessoa não entendeu direito, né? E está quebrada aí o entendimento da pessoa. Está com defeito. Mais alguma pergunta? Pode falar, Raquel. Terceiro. Terceiro, desculpa. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Com certeza. Sim. Uhum. Sim. Uhum. 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 É verdade. É interessante isso. E isso é algo normal, não é só você, todos nós. Não tem quem não tem um senso de justiça aguçado, principalmente quando você vê um crime hediondo, né? Uma coisa terrível, né? Alguém cometendo, por exemplo, crime contra uma criança, enfim, vários crimes aí, a corrupção que a gente percebe aí no país, né? Dentro da política, coisas assim que você fala, não, eles merecem mesmo o fogo eterno, né? Mas não há a justiça humana pensa nisso na primeira instância, é a primeira coisa que vem na cabeça, é assim mesmo. Porém, nós cristãos nós temos que entender que para eles existe jeito. Talvez Deus não tenha nenhum plano com determinada pessoa, mas nós não sabemos quem são. Então, por isso a intercessão, até nós somos chamados, por exemplo, eu citei aqui porque eu me zango muito com o que acontece hoje na política, né, aqui no nosso país. Eu me zango muito, fico muito aborrecido com isso, vou contar. Mas eu também, a Bíblia me convida para estar orando pelos meus governantes. O que eu posso fazer? Eu gostaria de ir lá, quem sabe, e acabar com a vida de alguns ali. Deus me perdoem por falar assim, meus irmãos. Mas é o que às vezes passa pela cabeça, não é? Lógico. É o extremo, não é o correto, Deus me livre disso. Mas o certo seria eu interceder para que nós pudéssemos ter uma vida tranquila e serena, como assim as Escrituras nos chamam, né? Para que nós cristãos continuemos vivendo. Seja no regime X ou no regime Y, mas nós continuemos ter uma vida normal como cristão. Não é? Então isso seria um aprendizado para mim, que eu confesso que não cheguei no ponto ainda, né? Como você falou. Aham.
Uhum. Uhum. No que o Filho fez. Exato. É. Exatamente. Exato. É. Sim, a esperança. Exatamente. Uma coisa importante é o arrependimento. A gente, quando estudar sobre a alma, eu já vou dar me chama um tira-gosto aqui. Quando a gente vai estudar sobre a alma nos dá a alma humana tem a responsabilidade de viver para a glória de Deus. Né? É para isso que Deus nos deu a sua própria alma, né? O seu próprio ser, por assim dizer. Né? E ali a gente tem responsabilidade. Então, quando a gente olha, vamos trazer para dentro da igreja um problema como esse, por exemplo. Às vezes a gente vê um cônjuge que maltrata o outro de maneira injusta. Tem pessoas que são iracundas, tem pessoas que são encrenqueiros, né? Maridos ruins, esposas ruins, cruéis, que maltratam o cônjuge, não é? Ou então os filhos, maltrata o filho, mas é crente. Então a gente fala assim, ela vai responder diante de Deus. A Bíblia diz que Ele é o vingador. E Ele é o vingador não só dos ímpios, mas também dos crentes injustos. E o crente injusto, ele disciplina. Antigamente a gente falava assim, o perdão não anula a colheita. Aí depois de um tempo a gente, não, peraí, Deus pode dar colheita ou não, Ele que sabe, é verdade. Alguns casos pode ter colheita, outros não. Mas o que você entende é que o homem, por ter uma alma que sabe o que é certo e errado. Eu estava conversando com a Val ontem, né? Uma coisa assim que me intrigou e eu fiquei pensando, nunca pensei nisso. Por exemplo, às vezes a gente fala assim, eu estou passando por uma fase que chega numa idade que você tem desequilíbrios hormonais. E esse desequilíbrio hormonal, você às vezes fica irado, você é estúpido com a pessoa que está do teu lado, injustamente. Isso acontece na andropausa, na menopausa, no caso das mulheres, né? Mas isso então justifica, a mulher pode, o marido, a mulher pode ir agredindo o cônjuge, agredindo os filhos assim, e fica por isso mesmo? Só porque tem desequilíbrios hormonais? Não. Porque acima dos desequilíbrios hormonais, ele tem o Espírito Santo, a alma de Deus. E para que serve o Espírito Santo em nós? Para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando eu me desequilibro, então não pode mais acontecer? Não, não é que não pode, isso vai acontecer. Infelizmente, é uma sina humana conviver com desequilíbrios. Eu estou trazendo um exemplo só, né, dos desequilíbrios hormonais. Aí eu falo assim, mas eu sou assim mesmo, eu estou depressivo? Você aguenta aí, você me aguenta. Não. Eu preciso me arrepender, porque senão Deus será vingador contra mim, porque eu maltratei a minha esposa, ou vice-versa. Mas eu só fiz aquilo porque eu estava lá com os hormônios lá em cima, né? Ou lá embaixo, né? Não importa, você também tem o Espírito, e você sabe que você fez mal para a pessoa. Então, quando você, por saber que você fez mal à pessoa, muitas vezes você não consegue evitar aquilo, é verdade. Mas depois de fazer, com certeza você sabe que você fez mal. Não adianta você dizer, eu nem percebi, mentira. Ou então você não é crente. E o Espírito te mostra, e o que você tem que fazer? Minha esposa, me perdoa. Nossa, de novo eu te agredi injustamente, não precisava ter falado daquele jeito, te expus, te maltratei, te agredi, me perdoa, por favor. Pronto. Nesse caso não vai haver colheita. Por quê? Porque você já foi para a cruz. Você já se humilhou e já pediu perdão. Né? Desculpa, eu adiantei um pouquinho, né? Talvez não precisa nem ter a segunda aula. Acho que... Tem mais alguma pergunta que os irmãos queiram fazer? Então, vamos preparar o nosso almoço, né? Vamos para casa. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, que o Senhor teve conosco em nos criar de maneira tão sublime, tão maravilhosa. Obrigado por sabermos que somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras e para a tua glória. E nós pedimos, Senhor, que nós tenhamos consciência disso,
para que Te louvemos, que tenhamos mais gratidão, para que possamos nos valorizar e também nos livrar de tudo que é nocivo para a nossa alma e para o nosso corpo, cuidarmos do templo do Teu Espírito, que somos nós, e também possamos ajudar aqueles que ainda não sabem disso. Senhor, desperta-nos para compartilhar a redenção maravilhosa que existe somente em Cristo, para aqueles que ainda não Te conhecem. Que nós possamos valorizar essas pessoas que nós não temos valorizado. Ajuda-nos, Senhor, nisso, desperta-nos para isso. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai.